Não deve ser dado como sobra ou troco, né, que muitas pessoas fazem. Não preparam os seus dízimos ou não preparam suas ofertas. E aí só vão lembrar quando chega o momento que vai ser ministrado, né? Aquele momento dos dízimos, das ofertas, as pessoas são chamadas a dar o seu dízimo. Aí que vai lembrar, aí que vai pegar algo no bolso, na bolsa. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum trocado. Dízimo e oferta não são trocados, tá bom? Não deve ser dado com o dinheiro dos outros, né? Porque às vezes as pessoas elas gastam seus dízimos e aí com este medo por não ter dizimado ou de não ter adorado ao Senhor, porque se enrolou na vida financeira, aí tem um pagamento da luz, um pagamento da água, tem um pagamento de algum fornecedor, aí a pessoa diz assim, então eu vou tirar o dízimo, eu vou dar o dízimo aqui, tirar esse dinheiro da água, da conta de luz, da conta de água, e eu vou dar... Não, esse dinheiro não é seu, eu vou falar isso lá na frente, o que você deve dizimar, tá bom? Como você deve dizimar? Então, mas lá na frente eu explico isso para vocês. O que pode se tornar o dízimo? Uma ação de infinita gratidão. Nenhum homem pode fazer nada sem Deus. Deus é que dá a semente ao dizimista. Deus é que dá a terra, Deus é que dá a água. O homem só colhe e desta colheita ele agradece a Deus com o seu dízimo. Porque fora disso o homem não tem nada para dar. Em um mundo onde as pessoas só querem receber, o dízimo é um diferencial do cristão, em que ele tem um prazer de dar. Porque é isso que o mundo quer, o mundo só quer receber as coisas. Não é? O mundo só quer as benesses, só quer que Deus faça isso, faça aquilo, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Aí Paulo vai lá e inverte esse negócio e diz, dar é melhor do que receber. Então isso é um diferencial. Em um mundo ganancioso, egoísta e avarento, tem os cristãos, não é? Que têm o prazer de dar. A atitude de contribuir expressa um coração movido por Deus. Isso é tão forte que eu tenho certeza que você e eu, né, já recebi, né, você também já recebeu muitas críticas. Vai dar alguma coisa, vai dar seu dízimo, por que você dá tudo para a igreja? A atitude de contribuir expressa um coração movido por Deus. A cada entrega dos dízimos, somos constrangidos de que, ainda assim, devemos mais a Deus, por tudo que Ele nos tem concedido de bênção. O dizimista é assim, ele nunca está satisfeito. Porque toda vez que ele dizima, ele tem aquela sensação de que o que ele está colocando ali é o valor que Deus está pedindo. Mas ainda assim, se ele pudesse dar mais ainda para o seu Senhor, ele daria. Esse é o verdadeiro dizimista. Dizimar configura-se biblicamente como um ato de semear. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículos do 6 ao 10. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. É a lei da semeadura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha só que bênção. Então, aquilo que eu falei anteriormente, dê com alegria, não com tristeza. Esse pesar aqui é tristeza, não com tristeza, não por obrigação, mas pelo verdadeiro sentimento de gratidão infinita pelo Senhor. Dizimar é uma adoração concreta. Existem relacionamento com Deus de forma espiritual, como orar e cantar. Mas ao se tratar de adoração concreta, só é feita com a entrega dos dízimos. Por isso, que encontramos na Bíblia muitas adorações concretas. Gênesis 14, 20 diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Claro que Abraão orou, que Abraão poderia ter dançado, que Abraão verbalizou a sua gratidão. Só que as pessoas esquecem que existe uma adoração que precisa ser concreta, precisa ser vista, precisa ser entregue.
não é? Então Abraão, além, é claro, de ele ter adorado, louvado e até dançado ao Senhor, ele entregou o dízimo de tudo. Porque existem pessoas que ficam só nessa adoração espiritual. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, por aquilo. Obrigado por... Isso é adorar. Mas dizimar e ofertar faz parte desse conjunto também de adoração ao Senhor. Existe adoração espiritual e existe também adoração física. E a física é o dizimar, ofertar, dar primícias, os votos, enfim. Hebreus 7,9 diz assim: e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou os dízimos. Então Abraão, né, aqui citado no Novo Testamento, que as pessoas dizem, no Novo Testamento não tem passagens que falam sobre dízimo. Está aqui, Hebreus 7,9. Tá bom? Abraão não só recebeu dízimo, como também pagou os seus dízimos. Adoração concreta. Noé, ao sair da arca, após o dilúvio, ofereceu a Deus sacrifício em gratidão pela sua salvação e da sua família. Então, aquilo que eu estava falando, Noé, ele poderia muito bem fazer um agradecimento espiritual. Obrigado, Deus, por ter salvo a minha família, né? Esses dias que passamos dentro da arca não foram fáceis e tal, e tal, e tal. Olha o que Noé fez. Ele fez uma adoração concreta. Gênesis 8, 20 ao 22 diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Então, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Olha só que maravilha! Noé fez uma oferta concreta através do seu sacrifício que ele entregou ao Senhor. E por conta disso, o Senhor recebeu aquele sacrifício e abençoou Noé e toda a sua família. Existem pessoas que ainda têm muita confusão sobre dizimar, dar primícia, voto, né, ofertas, enfim. Né? Mas eu quero aqui começar, e eu vou explicar essas diferenças mais lá na frente. A diferença entre voto e dízimo também causa muita confusão na cabeça dos irmãos. Jacó fez um voto que daria o seu dízimo. Então vamos lá. Gênesis 28, do 20 ao 22 diz: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Voto ou propósito com Deus é um tipo de promessa que expressa uma oferta de gratidão por algo que ele concede. Atualmente, as pessoas usam a designação propósito com Deus como equivalente ao voto que é mencionado na Bíblia. Então, dizimar é um mandamento. Voto não é um mandamento, é um propósito. Então vamos lá. Jacó estava passando um momento muito difícil na sua vida. Era tão difícil que ele fez um voto que ele iria dizimar tudo o que Deus abençoasse ele. Então havia um propósito. Porém, muitas pessoas pensam que voto é o mesmo que dizimar. O voto, ele termina depois que a bênção é alcançada. O dízimo é uma adoração concreta em todos os momentos. Então, Jacó fez um voto para que Deus resolvesse aquele problema imediato que ele estava vivendo. Mas com certeza, e depois que Deus
realizou o que ele precisava através do voto, ele continuou dizimando, porque era uma prática, ele continuou dizimando. Então você não precisa fazer um voto para dizimar. Você pode continuar, você pode ser um dizimista e ainda assim fazer voto com o Senhor, porque voto há um propósito. Dizimar é um mandamento, é uma forma de adorar a Deus. Jacó estava numa situação tão difícil que ele fez as duas coisas, como eu já falei. Muitas pessoas deixam de dizimar depois que alcançaram a bênção. Já vi